Agora, 8 horas e 28 minutos, vamos voltar a falar sobre a regulamentação da reforma tributária. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou a proposta, a primeira entre 2 ou 3 propostas de regulamentação que vão direcionar como será a aplicação do novo sistema tributário aqui no Brasil. A entrega foi feita diretamente dessa primeira proposta aos presidentes da Câmara e do Senado. Para a gente falar mais sobre isso, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, a quem agradeço mais uma vez a participação. Governador, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lívia. Prazer mais uma vez estar aqui com você, com todos que nos acompanham pelo Jornal da Manhã. Agora, governador, foram vários os pontos polêmicos que estão já incluídos nesse primeiro projeto de regulamentação. Apesar da resistência do governo, foi estipulada uma alíquota máxima do IVA de 27,3% e também as especificações em relação a setores, a produtos que serão beneficiados com alíquotas diferenciadas e profissionais liberais também. Como o senhor fala e representa um Estado que tem um agronegócio como principal atividade, vê essa primeira proposta que foi entregue no Congresso? Lívia, mais um capítulo dessa tentativa de nós mudarmos aí o sistema tributário do país. Era necessário, todos nós brasileiros, que de alguma forma, aliás, todos nós brasileiros, nos relacionamos com esse perverso sistema tributário do país. Claro que alguns conhece isso com mais profundidade, o setor empresarial, né, quem lida com as contabilidades da empresa, quem de alguma forma trabalha com essa parafernália que é a nossa grande legislação de todos os estados, com cada um com seus centenas, milhares de regulamentos. Então, algo que criou ao longo de muitos anos um verdadeiro cipoal, uma confusão jurídica tributária no nosso país. Simplificar isso sempre foi um desejo de todo mundo. Pagar menos impostos é um desejo de todo cidadão, de todo empresário. E arrecadar mais é o desejo de governos, de governadores, né, daqueles que conduzem a máquina pública e nos diversos cantos do nosso Brasil. Então, essa reforma, nesse momento, ela passa para a área de regulamentação, depois de aprovada a PEC, que estabeleceu as linhas gerais, as diretrizes, e nas leis complementares serão provavelmente 3 leis complementares. Entregaram a primeira, que estabelece o IVA, o IBS, alguns dos seus regulamentos, e na sequência vão definir ali o Conselho Gestor, o Fundo de Desenvolvimento Regional. Num primeiro momento, nós reconhecemos que houve uma comissão criada pelo governo federal junto com os estados, tinha 5 representantes, um de cada região. Nós aqui em Mato Grosso tínhamos o nosso secretário participando dessa comissão, representando o Centro-Oeste, e ao final existem muitas concordâncias, mas existem alguns pontos de atenção que a gente considera que isso merece um debate e um aprofundamento no Congresso Nacional, porque tem aquele detalhe, né, Lídia, que a gente sabe que é no detalhe exatamente que mora o perigo. Então, nessa regulamentação, nesta alíquota que os brasileiros estão ansiosos para saber, a gente acredita que vai ficar na casa dos 27% e será uma das mais altas alíquotas do mundo, e mesmo assim com grandes dúvidas, né, dessa mudança hoje, que é uma tributação que acontece uma parte na origem, uma parte no destino, quando ela migrará definitivamente para ser 100% no destino, como vai ser a consequência, por exemplo, da completa desoneração de toda a cadeia, de tudo aquilo que é exportado do país. Então, isso são algumas dúvidas, alguns números que, pelo menos para mim, tenho certeza para a grande maioria, ainda não estão claros. Governador, bom dia. Durante a discussão do projeto no ano passado, os governadores se preocupavam, dentre outras coisas, com uma eventual perda de autonomia para a arrecadação. Alguns colegas do senhor chegaram a dizer que o projeto, da forma como foi aprovado, obrigaria governadores de estado a irem a Brasília, passar o Pires para arrecadar um dinheiro que é do estado, que é do contribuinte daquele estado. Esse assunto, bem ou mal, ficou pacificado. Nesse episódio de agora, a partir da entrega da regulamentação ontem para o Congresso Nacional, o que é que preocupa
governadores de estado. O que é que o senhor, por exemplo, governador do Mato Grosso, olha com mais cuidado, com mais cautela nesse processo agora de regulamentação? Olha, Rafael, eu vejo que alguns governadores, eles sempre falaram isso, mas, gente, eu não acredito que o Congresso Nacional vai transferir para um conselho gestor aquilo que é a atribuição do Congresso Nacional. Eu acredito que a regulamentação, ela será clara, ela será objetiva, e depois esse conselho gestor, ele tem que ter uma função muito mais orgânica, né, de processar, através de sistemas de computadores, a arrecadação de acordo com as regras da lei e distribuir esse dinheiro de acordo com as regras da lei aos estados, aos municípios brasileiros. Seria impensável criar um conselho para depois todo mundo ficar de pires na mão lá em Brasília, pedindo ou tentando conseguir algo diferenciado, algum tipo de benefício. Então, eu não consigo imaginar que o Congresso Nacional vai cometer uma falha dessa. Portanto, esse conselho, na minha opinião, não tem tanta importância, ele deve ser apenas um instrumento da organização, né, da captura desses recursos, da distribuição, de acordo com regras previstas na legislação. Então, ele não deverá e não poderá ter esse poder que alguns acham que ele poderá ter. Entretanto, né, como no Brasil é um país cheio de armadilhas, né, esse conselho ele pode, né, estabelecer algumas normas infralegais, né, que é a Constituição, vai ter as leis e algumas normas do dia a dia, porque uma mudança tão profunda, Rafael, ela não vai conseguir capturar todos os detalhes, todos os elementos dessa mudança agora proposta. Então, por isso que alguns têm essa preocupação. Do meu lado, a minha grande preocupação que eu tenho é com aquilo que vai acontecer quando essa reforma entrar em vigor. Toda a cadeia produtiva no Brasil que exporta não vai pagar absolutamente nada de imposto. Então, todo o agronegócio brasileiro vocacionado para exportar, e essa é uma grande atividade no Brasil, né, em todos os estados, no nosso, 70% nós produzimos vai para as exportações, então ninguém vai pagar absolutamente nada de imposto. Porque como é não cumulativo e o último da cadeia que exporta vai receber o crédito que pagou na cadeia inteira de volta, vai haver uma redução, na minha opinião, do pagamento de impostos dessa grande cadeia. Se alguns vão pagar menos, Rafael, a grande pergunta que eu sempre fiz e continuo fazendo, quem vai ter que pagar mais para desonerar os exportadores de minérios, os exportadores de commodities? Uma coisa é você incentivar a exportação, mas não de produtos primários. Nós temos que incentivar a industrialização do país e exportar produtos com mais valor agregado. O problema é que essa reforma teve um foco, um peso muito grande nessa desoneração completa das exportações, inclusive de produtos primários, sem deixar muita agregação de valor dentro do nosso país. Governador, agora o Zé Maria Trindade tem uma pergunta para o senhor. Perfeito. Muito bom dia, governador. Olha, pelo que vimos aqui, o Mato Grosso é um dos estados que mais vai perder com esta reforma, né? Eu sei também que os governadores já se organizaram e vão acompanhar essa disputa. Eu disse aqui que é uma disputa que está aberta a partir de agora no Congresso e que o governo vai perder. Quem ganha é a Câmara, porque já tem, inclusive, um projeto das frentes parlamentares. A minha pergunta é se o senhor já calculou o tamanho do prejuízo que o Mato Grosso terá com essas novas regras da reforma tributária e como será a reação dos senhores? Olha, Trindade, sim, o estado de Mato Grosso, né, o estado de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás um pouco, Amazonas, só que o Amazonas, como relator, né, da reforma no Senado era da Amazonas, foi criado um novo fundo só para o Amazonas. Então, em tese, resolveram o problema do Amazonas. Por que nós somos perdedores, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, esses estados que são muito produtores do agronegócio, de produtos primários, e nós somos estados com baixa população? Porque como a tributação é só no consumo, nós temos pouca população, hoje nós arrecadamos um pouco daquilo que nós produzimos. Quando vigorar completamente, lá em 2033, a tributação será apenas no destino, aonde se consome o produto. Então, nós seremos perdedores, estamos nos preparando para isso.
Hoje, o estado de Mato Grosso ele tem um grande programa de infraestrutura. Com nova infraestruturas, nós vamos atrair mais investimentos, estamos atraindo população. Então, nós estamos já criando um programa que a gente vai chamar aqui de Mato Grosso 33, MT33, que vai preparar o estado para essa nova realidade, já que foi aprovada. Agora, na regulamentação, pode-se fazer um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, tentar minimizar, Trindade, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Regional. Ali se cometeu uma grande injustiça, porque a distribuição desse Fundo de Desenvolvimento Regional, que vem para compensar o fim dos incentivos fiscais, ele vai ser distribuído exclusivamente, né, por 2 critérios. O FPE, que beneficia alguns estados brasileiros, e população, que também beneficia alguns estados brasileiros. Ora, gente, durante décadas, a região sul, sudeste do país se desenvolveu, não tem como deixar de reconhecer que são regiões mais desenvolvidas. No momento que nós estamos começando a nos desenvolver, muda a regra. Mudando a regra, nós seremos prejudicados. E o fundo não vai repor. O estado de Mato Grosso, Trindade, nós temos 32 mil quilômetros de rodovias estaduais. É a maior malha de rodovia estadual do país. Então, nós precisamos de ter mecanismo que nos garanta continuar crescendo, se desenvolvendo e, acima de tudo, gerando qualidade de vida aqui, não perdendo competitividade. Eu estou preocupado porque eu acho que existem alguns equívocos nessa reforma que poderão custar caro para o Brasil. Mas eu escuto de todo mundo, mas lá na frente resolve. Alguns dizem para mim assim, governador, mas o senhor não vai ser governador, 2026 termina o seu mandato. Gente, nós temos que agir como brasileiros, pensar no país, no presente e no futuro, sem ficar toda hora remendando e emendando as coisas. Governador Mauro Mendes, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e até uma próxima. Bom dia de trabalho para o senhor. Obrigado, Rafael. Bom dia, um abraço a todos.